Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Em verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus, Olá, queridos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para começar mais um momento de culto ao Senhor, um momento de adoração a Deus. E vamos começar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que nos conduza, para que tudo que fizermos seja para a honra e glória do seu santo nome. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar a Ti, para cantar louvores que exaltem o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, para dirigir ao Senhor as nossas orações. Que o Senhor seja gracioso e nos abençoe nesse momento devocional que estamos tendo nesse momento. Que a Tua boa mão possa estar sobre nós e que o Senhor receba o nosso culto, os nossos louvores, as nossas orações, e que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua santa e bendita palavra. Também, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Por vezes nós erramos, por vezes, Senhor, nós temos dificuldades de manter uma vida reta, uma vida pura, santa. Por isso, Senhor, nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos conduz, Senhor, no caminho da santidade. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 67, para nós meditarmos nessa noite, nesse momento da nossa liturgia. Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão.
Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, esse Deus que tem nos abençoado, por isso nós nos alegramos e estamos aqui para louvar ao Senhor, para bendizer o seu santo nome, e é esse Deus, irmãos, que é gracioso. Nós iremos fazer uma oração de gratidão a Deus nessa noite. Eu gostaria de convidar aqui nosso irmão diácono Tiago para fazer essa oração de gratidão ao Senhor nessa noite. Pode vir aqui, Tiago, para você fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Oremos, amados. Pai Santo e amado Deus, Deus de infinita misericórdia e poder, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, ó Pai, porque só Tu és digno de ser adorado. Obrigado, ó Deus, por se fazer presente neste culto. Nós louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito, ó Pai, na nossa vida, pelas vitórias, pelas derrotas, Senhor, que temos enfrentado. Delas, Deus, são o motivo, ó Pai, de permanecermos, ó Deus, diante de Ti, numa situação de dependência. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Mesmo enfrentando esse tempo, ó Deus, de pandemia, nós cremos em Ti, ó Pai, e louvamos o Teu nome ainda assim, Senhor. Muito obrigado, ó Pai amado, por tudo que Tu tens feito. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nesse salmo, a partir do versículo 3, o salmista diz o seguinte: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Nós fomos feitos para o louvor da glória do Senhor, para glorificar a Deus, e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós iremos louvar ao Senhor com cânticos, e eu convido você aí na sua casa, você que está assistindo essa transmissão, que ainda vai assistir essa transmissão, que você possa nesse momento louvar a Deus com cânticos que exaltem a beleza da santidade do Senhor nosso Deus. Então eu convido você a louvarmos a Deus nessa noite de todo o nosso coração. Louvemos ao Senhor. Vamos exaltar o nosso Deus. Quero te adorar, ó Rei Jesus. Preparar o teu amor, tua glória.
sei que o Espírito louva o teu meditar na palavra de Deus e eu convido você
você abrir a escritura no livro, primeiramente vá lá no seu índice e procure o livro do profeta Abacuque, se você tiver dificuldade. Mas se não, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Na última vez que estive pregando, nós nos propusemos a expor todo o livro do profeta Abacuque, e hoje nós iremos dar continuidade então à exposição do livro de Abacuque. Como eu já falei na última exposição, é um livro muito atual, parece que ele foi escrito hoje pela manhã para as nossas vidas. É um livro que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com esse tempo difícil de pandemia que nós temos vivido, que nós temos passado. Abacuque capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: a intercessão do profeta. Não és tu desde toda a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar, queridos. Ó Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela liturgia, pelos louvores, e agora rogamos ao Senhor que fale conosco por intermédio da Tua santa e bendita palavra, que haja edificação, que o Senhor leve cativa a nossa mente, a Tua palavra, que possamos de fato, Senhor, ouvi-la com a máxima atenção, com a máxima reverência, e que possamos viver essa palavra todos os dias das nossas vidas. Nós pedimos e te agradecemos por tudo, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Eu gostaria de começar hoje com uma pergunta muito interessante. Você sabe lidar bem com os seus problemas? Como que você lidar com os seus problemas, com aquilo que advém da sua vida? Cada um tem uma forma diferente de lidar com os seus problemas, não é verdade? Tem algumas pessoas que quase se jogam da ponte, né, quando tem alguns problemas sérios. Outras pessoas se angustiam, se desesperam, ficam extremamente ansiosas. Outras pessoas já reagem de maneira mais calma, mais tranquila, mais serena. Todos nós, independente de como tratamos os nossos problemas, nós passamos por problemas, e caso nós estejamos passando agora por problemas, mais dia menos dia eles hão de nos alcançar. Todos nós passamos problemas, isso faz parte da nossa vida. Sempre estamos envoltos em situações difíceis, e há situações, irmãos, que não são tão complicadas assim de resolver. Sabemos que temos alguns problemas e a gente vai lidando com esses problemas, e algumas atitudes nossas já são suficientemente cabíveis e resolvemos os problemas. Alguns nós resolvemos de maneira mais fácil, de maneira mais simples. Mas já outros problemas parecem que se apresentam diante de nós como muralhas intransponíveis. Talvez problemas que nós tenhamos que lidar a vida inteira. Talvez alguns problemas e algumas dificuldades que nos angustiam, e nós já tentamos de tudo e ainda não tivemos uma solução, ou ainda não encontramos uma maneira de solucionar. E esse tipo de adversidade, por vezes causa dor, causa sofrimento, causa choro. E era assim a vida do profeta. O profeta Abacuque, que é contemporâneo de Jeremias, e a exemplo de Jeremias, ele é um profeta extremamente comprometido com a sua mensagem.
E interessante que Abacuque, como nós já falamos, ele havia experimentado um período de restauração espiritual no povo de Israel nos tempos do reinado de Josias. Porém, após a sua morte, após a morte do rei Josias, o seu filho assume o trono e Israel vai de mal a pior, começa a se afastar de Deus, começa a ir para longe de Deus, e o povo se vê agora numa situação extremamente deplorável espiritualmente. Isso angustia o profeta Jeremias e angustia o profeta Abacuque. E Abacuque, ele se revolta, ele se aflige. Então ele chega diante de Deus no seu livro e pergunta a Deus: Deus, por que Deus? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não resolve isso? Olha a situação do teu povo, Senhor. E nem sempre Deus nos responde da maneira como nós queremos. Por isso, na última exposição que nós fizemos, do versículo 1 até o versículo 11, nós temos aqui Abacuque chegando diante de Deus, dizendo: até quando, Senhor? Aí no versículo 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? E nós falamos sobre como lidar com as notícias de hoje, não é verdade? Nós falamos que muitas das vezes os caminhos de Deus são misteriosos e muitas das vezes são incompreendidos por nós. E Abacuque pede uma resposta de Deus, e a resposta de Deus Abacuque é o seguinte: eu vou enviar os caldeus para invadir a terra do meu povo. Eu vou levantar os babilônicos e eles invadirão Judá, invadirão Jerusalém, e eu vou usá-los para disciplinar o meu povo. Não sei se era bem a resposta que Abacuque esperava, porque geralmente quando clamamos a Deus, nós queremos uma resposta positiva, de bênção, de restauração, de mudança. E Deus disse: olha, a resposta é essa, Abacuque, eu vou mandar juízo. Então essa é a primeira queixa que nós encontramos de Abacuque aqui. E no final, Deus fala que os seus inimigos por fim também serão derrotados. E agora, a partir do versículo 12, então, Abacuque começa uma segunda queixa. Ele reconhece que Deus havia dito que ele ia punir o povo, ele ia disciplinar o povo. Então, mais uma vez, ele se coloca diante de Deus com os seus problemas. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós entendemos ou compreendemos melhor como lidar com os nossos problemas da melhor maneira possível. Eu já começo a fazer uma pergunta para nós nessa noite: qual é o problema que tem afligido o seu coração? Qual é o problema ou os problemas que têm afligido a sua alma? O que tem feito você chorar? O que tem feito você se angustiar? O que tem feito você ter crises de ansiedade, de depressão talvez? O que tem feito você viver uma vida talvez sem graça, uma vida triste, uma vida cabisbaixa? O que tem te afligido? Você tem sabido como lidar com seus problemas? E à luz desse texto, irmãos, eu gostaria de falar justamente sobre esse tema nessa noite: como lidar com os nossos problemas. Se você abrir o seu coração, e se nós abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus, certamente Deus vai falar com a gente. E depois dessa pregação, se guardarmos ela no nosso coração, de fato, irmãos, nós aprenderemos coisas ou verdades ou lições para lidar melhor com os nossos problemas. Então eu gostaria de responder essa pergunta nessa noite à luz desse texto: como lidar com os nossos problemas? Em primeiro lugar, reconhecendo quem é Deus. Primeira coisa que nós aprendemos à luz desse texto aqui, como lidar com os nossos problemas, é reconhecendo quem é Deus. Observe o versículo 12. Abacuque diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, tu puseste esse povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então eu acho interessante, irmãos, que Abacuque ele começa aqui falando dos atributos de Deus. Ele começa a sua queixa, a sua oração, podemos dizer assim, o seu momento de quebrantamento, falando a respeito de Deus, da pessoa de Deus, dos seus atributos. E ele diz o seguinte: primeira coisa aqui que ele diz é que o Senhor é eterno. Não és tu desde a eternidade?
O Senhor é eterno. Antes que os nossos problemas já existissem, Deus já existia. Ou melhor, antes que esse mundo existisse, Deus já existia. Deus é eterno, Ele não teve princípio e nem terá fim. Deus é eterno, então Ele mais do que ninguém, Ele conhece o sofrimento, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece a situação pela qual estamos atravessando. Diz mais, o Senhor é santo, Ele chama o Senhor de santo, aquele que é separado da sua criação, aquele que é completamente independente da sua criação, que é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades, tudo nele é perfeito e agradável, e Ele ressalta a santidade de Deus. Ele diz que o Senhor é soberano. Nós vemos nessa expressão, meu Deus. E a expressão aqui, diferente das demais, que ele atribui a Deus, é Elohim, aquele que é poderoso, aquele que reina, aquele que governa. E esse termo Elohim aqui é plural de majestade. Ele exalta e se coloca na presença de Deus, que é rei, que governa sobre todas as coisas e que é soberano. O Senhor é o Deus da aliança, porque os outros termos usados para Senhor aqui é Yahvé. Yahvé é o nome pactual de Deus, é o nome que Deus se apresenta para o povo de Israel, diz assim: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo santo. E Deus entra em pacto, em aliança com o seu povo. Esse Deus que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que teria um povo exclusivamente seu, e ele jamais abandonaria o seu povo. Esse Deus que é santo, que é soberano, é também o Deus da aliança. É o Deus que sempre preservou o seu remanescente fiel. É o Deus que nunca desampara os seus filhos. É o Deus que nunca deixa de tratar e joga fora os seus filhos. Muito pelo contrário, Ele cuida, Ele disciplina, Ele conduz de acordo com a sua vontade. Ele levanta homens para pregar a palavra, para que o povo retorne à sua presença e viva no caminho de santidade perante Ele. E esse Deus também é um Deus fiel e protetor. Ele chama a Deus aqui de rocha. Observe que rocha aqui está com letra maiúscula, e a ideia de uma rocha, a ideia é de fidelidade, de segurança, de proteção. Esse Deus é o Deus que Abacuque exalta aqui. Isso nos deve levar à certeza de que nós não estamos sozinhos no meio de tantos problemas. Esse Deus que é eterno, que é santo, que é soberano, que é o Deus da aliança e que é um Deus fiel e protetor, é também o nosso Deus. Porque nós servimos o mesmo Deus de Abacuque. Esse mesmo Deus de Abacuque aqui é o nosso Pai, e como Pai, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Então a melhor forma de nós lidarmos com os nossos problemas, em primeiro lugar, é reconhecer o Deus que nós servimos. É um Deus que está no controle das nossas vidas. Ele é um Deus que pode mudar a nossa história. É um Deus que pode intervir nos nossos problemas de acordo com a sua vontade. E geralmente, irmãos, esse é um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Eu acho interessante quando Jesus ele está incitando os seus discípulos a orar. Ele diz assim, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Jesus deixa claro que nós podemos chegar diante de Deus e pedir que Ele intervenha. Ele é um Pai que cuida. Se nós que somos pais maus, se eu que sou um pai imperfeito, sei dar e consigo dar boas coisas por Christopher, quanto mais Deus que é perfeito, que é santo, que é rocha, que é fiel, que é protetor, que entra em aliança conosco, que nunca nos desampara. Isaías capítulo 55, a partir do verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos. Aí mais à frente ele diz:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Esse é o nosso Deus. A ideia que Isaías nos traz aqui é que Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos que andam na sua presença, e Deus tem prazer em abençoar os seus filhos fiéis, os seus servos fiéis, com mais do que eles gostariam de receber. Esse é um Deus que abençoa, é um Deus que guarda, e nós precisamos conhecer esse Deus que se revela na Bíblia, esse Deus que se revela na Escritura. Então a primeira coisa que, se você está passando por algum problema, talvez mais simples de resolver, ou talvez aos seus olhos impossível, primeira coisa, saiba quem é Deus, reconheça o Deus que você serve, reconheça o Deus que você adora, o Deus a quem você está nesse momento prestando culto. Diante dos problemas, e mesmo sem entender por que estamos passando esses problemas, nós precisamos afirmar sempre: Deus é eterno. Antes da fundação do mundo, Ele já sabe dos meus problemas. Deus é santo, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é fiel, Ele é o Deus da aliança, e Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da minha própria vida. Então diga sempre: o meu Deus está no comando da situação. Eu não estou entendendo, mas Deus está no comando da situação. Quando nós percebemos isso, irmãos, quando nós cremos verdadeiramente que Deus é poderoso para intervir nos nossos problemas, mas que se Ele não quiser tirar os nossos problemas da nossa vida, Ele ainda assim é poderoso para nos fortalecer, para nos fazer perseverar, para nos fazer continuar. Por quê? Porque Ele cuida, porque Ele é fiel e Deus está no controle. Então, apesar dos nossos problemas, nós não paramos de servir a Deus, nós não paramos de amar a Deus, porque as nossas vidas estão guardadas nele, porque é um Deus que abençoa o seu povo, é um Deus que guia, é um Deus que está sempre do nosso lado, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus está com você nesse problema que você tem vivido, talvez um problema que você não tem conseguido resolver. Deus está no controle. Em primeiro lugar, então, reconheça quem é Deus. Em segundo lugar, como lidar com os nossos problemas. Nós precisamos reconhecer a disciplina de Deus. Interessante isso, reconhecer a disciplina de Deus. Na segunda parte do versículo 12, o profeta Abacuque diz: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Ele está falando dos babilônicos, dos caldeus. Tu, ó rocha, fundaste, ou seja, criaste, estabeleceste esse povo para servir de disciplina. Na primeira parte do capítulo 1, que nós já expomos, quando Abacuque pergunta a Deus: até quando, Senhor? Deus fala: eu vou castigar vocês, eu vou enviar um exército que vai invadir e vai tomar as terras de vocês. E ele reconhece a disciplina de Deus. Ele poderia muito bem dizer assim: Deus jamais vai fazer isso com o povo. Deus é o nosso Deus, é o Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Muito pelo contrário, ele entende: não, se Deus falou, isso é para o nosso bem. Ele entende agora e diz: tudo bem, isso é disciplina de Deus. Por isso que ele reconhece que Deus colocou a Babilônia para ser disciplinadora do povo de Deus. O cativeiro babilônico, irmãos, era necessário para que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. E a disciplina de Deus, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Preste atenção. A disciplina de Deus na Escritura é sempre buscando a restauração do faltoso. É sempre buscando o melhor para os seus filhos. A disciplina de Deus é sempre um ato de amor para com o seu povo. Nunca é punição, nunca é para nos afastar dele. Muito pelo contrário, Deus é tão amoroso que Ele nos disciplina para voltarmos à sua presença. A disciplina é um ato de amor. Interessante que a disciplina já era conhecida do povo de Israel. Interessante, se você abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo
versículo 2, esse daqui era o texto dos seminaristas da minha época, da minha turma, né? Esse texto aqui era o texto da nossa turma, né? Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O povo de Israel já conhecia a disciplina. Deus disciplinou o povo de Israel, fazendo o povo passar 40 anos no deserto. Lembremos dos espias que foram enviados para espiar a terra. O povo estava lá em Cades Barneia, na fronteira da terra prometida, e o povo envia 12 espias, e dos 12, 10 voltam com um discurso de incredulidade, um discurso de que era impossível ao povo invadir a terra e conquistar a terra. Somente Josué e Caleb tiveram fé e acreditaram nas promessas de Deus, porque Deus disse: eu vou dar essa terra a vocês, subam e possuam a terra. Interessante que o povo passou 40 dias espiando a terra. Por causa da incredulidade do povo, Deus disse: por causa da incredulidade de vocês, para cada dia que vocês espiaram a terra com incredulidade, vocês vão passar 1 ano nesse deserto. E 40 dias viraram 40 anos no deserto. E Deus humilhou o povo, Deus provou o povo para saber se o povo tinha o seu coração nele. E ele fala no final: como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus é o Deus que disciplina o seu povo, para que Deus saiba verdadeiramente se o seu povo está com Ele. Deus nos disciplina para que nós nos convençamos de que nós precisamos desesperadamente dEle, porque a disciplina não é para bastardos, a disciplina não é para filhos do diabo, a disciplina é para os filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 7 afirma essa verdade: é para a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos. A disciplina, irmãos, ela é importante para todos nós, sabe por quê? Porque ela significa que nós somos filhos amados por Deus, somos filhos com os quais Deus se importa. Então o texto de Hebreus capítulo 12, ele diz que no início a disciplina pode não parecer algo bom, mas lá na frente será algo tremendo e glorioso para a minha vida. Escrevendo a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então a disciplina de Deus, irmãos, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento. Deus está tratando conosco em meio aos nossos problemas. Quer um exemplo disso? Olhe para trás um pouco, pense em tudo que você já viveu na sua vida cristã, pense em tantas provações que você já passou, pense em quantas lágrimas você já derramou, pense em quantos momentos angustiantes você já viveu. E eu pergunto a você: você não amadureceu com esses problemas? Você não cresceu? Você não reconhece que era Deus tratando com você? Você não reconhece que era Deus te levando mais para perto dele? Porque os nossos problemas, meu amado irmão, minha amada irmã, eles nos colocam de joelhos diante do Senhor, porque Ele nos faz ver que nós precisamos desesperadamente de Deus, do nosso Pai, que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, que é esse Deus que pode conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Não somos nós, é Deus. Então, diante dos problemas que você tem enfrentado, faça a seguinte pergunta: o que Deus está me ensinando? Como Deus está me tratando? Ele está moldando o meu caráter, Ele está moldando a
minha vida cristã. Deus estava submetendo o povo de Israel à invasão de um povo inimigo, e isso para o hebreu, irmãos, era pior do que a morte, porque o povo judeu, o povo de Israel, era um povo riquíssimo, era um povo que vivia tempos de glória há muitos anos, desde o reinado de Saul, depois Davi, Salomão, e o povo de Israel passou por um período de glória, e agora o povo se via na iminência de se tornar escravo de um povo ímpio, de um povo rebelde, de um povo com muitos deuses, de um povo pagão. Isso para o hebreu era pior do que a morte. Por isso, irmãos, que Abacuque se angustia. Ele diz: como, Senhor? O Senhor que é santo, como que o Senhor vai fazer isso conosco? Por que o Senhor vai fazer isso com a gente? E eu pergunto para nós nessa noite: aqui o Senhor está nos submetendo para nos tratar, para nos provar? Seria a Covid-19, sem sombra de dúvidas. Mas não apenas a Covid-19, talvez uma enfermidade, talvez pelos seus filhos que não querem saber de Deus, talvez pelo seu casamento que está se esfacelando, talvez a falta de emprego, talvez a falta de sustento, problemas emocionais, crises de ansiedade, a depressão, tantas coisas que afligem a nossa vida. Em que Deus está te tratando? Qual o problema? Pense nesse momento. O que te aflige na sua caminhada cristã? Como Deus está te tratando nisso? Entenda, para o mundo sem Cristo, os nossos problemas são um desastre. Mas para o servo de Deus, os nossos problemas é tratamento de Deus. Então nós já vimos que nós para lidarmos melhor com os nossos problemas, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a disciplina, o tratamento de Deus. E por último, irmãos, em terceiro lugar, reconhecendo que nós precisamos de uma resposta de Deus. Em primeiro lugar, que nós precisamos de uma resposta de Deus. A partir do versículo 13, o profeta demonstra isso, ele faz perguntas a Deus querendo uma resposta. Tu és, a partir do versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então ele começa a perguntar: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas para quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, por que o Senhor está se calando? Esse povo aí, os caldeus, o povo da Babilônia, ele é mais ímpio do que o povo de Israel. Como é que o Senhor tolera isso? Por que, Senhor? Porque o Senhor não levanta alguém para governar o povo? Por que o Senhor está nos tratando como animais? Olha o versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Interessante, Abacuque, de forma até ousada, podemos dizer assim, diz: Deus, Pai, o Senhor está nos tratando como animais, que não tem alguém para governá-los. A todos levanta o inimigo um anzol e pesca-os de arrastão e os ajuda na sua rede varredora. A rede varredora é uma rede de pesca. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Ou seja, ele está falando: olha, esse inimigo aqui, Senhor, ele conquista todo mundo. É como se a gente fosse peixe, ele nos fisga com o seu anzol, as suas redes saem arrastando todos os povos, e depois o que eles fazem, Deus? Eles não te adoram, eles vão adorar a sua rede de pesca, o seu anzol, dizendo: foram essas coisas que nos enriqueceram. E no final, versículo 17, ele vai fazer a última pergunta aqui, diz: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Como se estivesse dizendo assim: Deus, esse povo vai continuar fazendo isso? O Senhor não vai fazer nada não, Senhor, nós estamos sofrendo. E aqui, irmãos, Abacuque se derrama diante de Deus, perguntando a Deus. Ele chega diante de Deus e apresenta as suas perguntas angustiantes, desesperadoras, desoladoras, aflitas. Ele estava perplexo por aquilo que Deus estava fazendo por meio dos seus inimigos. E ele vai à pessoa certa para ter uma resposta. Ele vai a Deus.
Algumas pessoas temem perguntar a Deus algumas coisas. Por que, Senhor? Muita gente tem medo até de perguntar a Deus, de fazer essas perguntas. Elas têm medo às vezes de se derramar na presença de Deus e serem talvez irreverentes demais ou audaciosos demais. Mas a Escritura sempre nos apresenta os servos de Deus, irmãos, derramando a sua alma, o seu coração diante de Deus, derramando a sua vida diante de Deus. Irmãos, nós podemos e devemos reconhecer que precisamos sempre de uma resposta de Deus. Nós não precisamos ter medo de rasgar o nosso coração diante do Senhor. Nós não precisamos ter medo de nos quebrantar em momentos com Deus e perguntar a Deus: Deus, por que, Senhor? Por que o meu casamento está destruído? Por que não há paz entre os meus filhos? Por que os meus filhos estão me dando tanta dor de cabeça? Por que eu não consigo sustentar a minha família? Por que eu não consigo ter paz no meu coração? Por que eu não consigo dormir à noite? Por que eu não consigo amar aquele irmão? Por que eu não consigo ser alguém frutífero na tua obra, no teu reino? Nós podemos, irmãos, e precisamos por vezes fazer isto que Abacuque está fazendo: rasgar o nosso coração sem medo, sem reservas, e colocar tudo diante do trono de Deus, que é soberano, que é eterno, que é rocha, que é santo, que é o Deus da aliança. O próprio Jesus, no texto que nós já falamos anteriormente, ele diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. E ele diz que aqueles que pedem a Deus, o nosso Pai, ele é sempre solícito em abençoar o seu povo. E eu gostaria de destacar aqui, irmãos, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por causa de Cristo, irmãos, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nós podemos adentrar na presença de Deus com o nosso coração aberto. Nós temos acesso a Deus, nós não precisamos mais dos sacerdotes e sumos sacerdotes, que somente eles poderiam se apresentar diante de Deus. Nós agora, por causa de Cristo, nós podemos ir sempre que quisermos e pudermos à presença de Deus em oração, rasgando o nosso coração diante de Deus e falando: Deus, está aqui a minha vida, Senhor. Está aqui o meu problema, está aqui o meu sofrimento, Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano, mas eu não estou entendendo. Por que, Senhor? Por que eu já orei e o Senhor não converte meu marido? Por que eu já orei e o Senhor não converte minha esposa? Por que eu já orei e o Senhor não traz os meus filhos de volta para a igreja? Por que eu já orei e o Senhor não cura meu casamento? O Senhor não restaura a minha família? Por que eu já orei e eu não consigo perdoar o meu irmão? E eu não consigo amar o meu irmão? Nós precisamos sempre estar na presença de Deus. Mas algumas observações são interessantes sobre aquilo que nós pedimos a Deus. Primeiro, nem sempre Deus nos dará a resposta que nós queremos ouvir. Certamente, Abacuque não queria ouvir que Deus ia mandar um povo para invadir Israel, mas Deus disse: eu vou mandar um povo. E nem sempre Deus vai nos responder exatamente aquilo que nós queremos. Nós podemos falar: Deus nos livra dos nossos problemas, e Deus pode falar: beleza, mas eu vou dar mais problema para vocês, para tratar com vocês, vai ter mais coisa ainda para eu tratar com vocês. Segunda coisa, nem sempre pediremos as coisas certas, porque nem sempre nós sabemos pedir as coisas certas de Deus. Nem sempre nós oraremos de maneira correta. Nem sempre, irmão, nós sabemos orar como convém. Nem sempre nós saberemos como nos achegar a Deus da maneira correta e dizer as coisas certas para Deus da maneira correta. Quarto, nem sempre teremos uma resposta imediata de Deus. Mas apesar disso tudo, irmãos, Deus espera que o busquemos de todo o nosso coração, estejamos prontos para aceitar e obedecer a sua resposta. E eu pergunto a você:
Quais problemas você precisa colocar diante de Deus hoje, agora? Aquilo que tem te afligido, que tem te feito chorar, que tem te angustiado, que tem te entristecido. O que você precisa colocar diante de Deus? Para concluir, irmãos, nós aprendemos nesse texto que para lidar melhor com os nossos problemas, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Nós precisamos reconhecer a sua disciplina, o seu tratamento. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos, em primeiro lugar, de uma resposta dele. E como aplicação, capítulo 2, versículo 1 de Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu acho interessante a atitude de Abacuque. Ele chega diante de Deus, ele rasga o seu coração diante de Deus, ele diz: agora eu vou me colocar numa torre de vigia. E não necessariamente ele ia subir numa fortaleza, irmãos, num local físico. Pode ser, o texto não nos traz essa resposta, mas a ideia é mais profunda do que esta. Significa que ele vai estar num local onde ele só vai ouvir a voz de Deus e não as coisas mundanas. Porque às vezes, irmãos, nós temos alguns problemas e a gente quer ouvir a nossa própria resposta para a resolução deles. Ou a gente quer ouvir, em primeiro lugar, a resposta das pessoas, ou as respostas mundanas, o que o mundo faria nessa situação, e às vezes é isso que a gente quer ouvir. A ideia de subir numa fortaleza, irmão, significa que eu vou estar acima das respostas mundanas, e eu vou aguardar agora a resposta de Deus. E essa ideia de subir na torre de vigia e fortaleza significa, irmãos, que agora Abacuque ia aguardar esperançosamente, com confiança em Deus. Ele não sabia por que aquilo estava acontecendo e por que a invasão dos caldeus se aproximava, e era inevitável esse ponto aqui. Mas ele disse: Senhor, eu já coloquei diante do Senhor a minha causa, e agora eu vou me recolher, Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou descansar no Senhor. O Senhor sabe que é melhor do que eu, e eu vou esperar a resposta à minha queixa. Ele vai agora esperar no Senhor, que responde os seus questionamentos. E Calvino, falando sobre essa torre, acho interessante, Calvino disse assim: a torre da qual ele fala é a paciência que surge da esperança. É como se ele colocasse diante de Deus a sua causa e disse: agora, Senhor, eu vou ser paciente e eu vou te aguardar com esperança, para realmente lutarmos, Calvino diz, perseverantemente até o fim e finalmente obtermos a vitória sobre todas as provações e conflitos. Devemos nos elevar acima do mundo. Então, irmãos, ore, aguarde com paciência e perseverança a resposta do Senhor. Sabemos que essa pandemia não é o único problema que nós temos. Temos outros problemas terríveis, talvez piores do que a pandemia. Só nós sabemos, só eu sei os problemas que eu tenho, só você sabe os problemas que você tem. Então aplique essa palavra da seguinte forma ao seu coração nessa noite, eu termino com isso. Primeiro, pare tudo agora. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de tomar as suas próprias atitudes e decisões. Pare um momento, só um momento. Pare, se coloque na presença de Deus em oração. Já que você não está conseguindo resolver seus problemas como você gostaria, você vai parar e você vai agora colocar diante do Senhor em oração. Deus, está aqui, Senhor, eu vou abrir meu coração para o Senhor. O Senhor já sabe, mas eu vou te dizer, porque nós já sabemos que Deus já sabe, e Deus já sabe porque nós sabemos que Ele sabe, mas é necessário falar a Deus. É necessário abrir a boca do nosso coração e falar tudo para o Senhor, sem reservas. Nós temos intrepidez para estar na presença de Deus. Pare tudo e fale: Deus, eu quero falar com o Senhor. E quando você colocar tudo diante do trono de Deus, que é seu Pai, que te ama, que te disciplina para te tratar, que está fazendo você passar por esse problema para você crescer, porque nós queremos que tudo coopere para o bem de aqueles que amam a Deus. Pare, ore e, por fim, espere em Deus com confiança. Nós vamos parar um momento e agora vamos buscar a Deus
e orar e esperar com confiança. Não vamos mais ouvir o mundo por enquanto, não vamos ouvir as nossas próprias perspectivas do problema por enquanto, mas vamos esperar e ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco e nunca nos esqueçamos. Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos, ainda no momento de choro e angústia. Deus está cuidando e tratando da nossa vida. Senhor, louvado seja o teu nome. Aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou diante da tua palavra para nos ensinar nessa noite que nós precisamos reconhecer quem o Senhor é. Reconhecemos que o Senhor é santo, que o Senhor é rocha, e nós estamos firmados no Senhor. Que o Senhor é o Deus da aliança, que jamais abandonará o teu povo, mas o Senhor está conosco nos momentos de provação. Nós possamos reconhecer que tudo que vivemos na nossa história, de bom e de ruim, o Senhor está nos fazendo crescer e amadurecer. Louvado seja o Senhor pela tua disciplina, por esse ato de amor, porque o Senhor está tratando das nossas vidas. E por fim, Senhor, colocamos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias diante do teu trono nessa noite. Cuida de nós, Senhor, nos responde, ó Pai. Não sabemos os porquês, precisamos ouvir a tua voz, então fala com o teu povo. E queremos, Senhor, dentro em breve, falar das maravilhas que o Senhor vai operar nas nossas vidas. Faz grandes coisas, Senhor. Recebe o nosso culto em nome de Jesus e aplica essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, queria tirar um momento agora para você, muito especial, já que falamos de oração nessa noite, já que falamos de quebrantamento diante de Deus, que nos trata, que nos disciplina. Eu gostaria de ter um momento de intercessão. Lembrando daqueles irmãos que estão enfermos, lembra aqui do irmão Alejo, da irmã Valdiza, lembra aqui do Eduardo Borges, que passou por uma cirurgia. Quero lembrar aqui daqueles irmãos que estão sofrendo por estarem longe da igreja, aqueles irmãos que estão padecendo problemas, que estão enfrentando problemas financeiros, irmãos que perderam seus empregos, irmãos que porventura estão enlutados com uma família da irmã Raiz Silva, perdeu um ente querido essa semana. Eu gostaria de um momento de intercessão. E eu gostaria também de interceder por aqueles que têm problemas intransponíveis, humanamente falando, nas suas vidas, que estão sofrendo, que estão chorando, e só você sabe o que você está passando. Vamos orar nesse momento, intercedendo. Ó Deus eterno Pai, nós nos achegamos mais uma vez à tua presença para interceder, Senhor. Há tantas pessoas sofrendo, Pai. Há tantas pessoas angustiadas nesse momento. Há tantas pessoas, Senhor, com problemas, Senhor, que se apresentaram diante de si como muralhas, Senhor, intransponíveis. Mas nós rogamos ao Senhor a tua graça, rogamos ao Senhor a tua misericórdia, rogamos ao Senhor a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos fisicamente, aqueles irmãos, Senhor, que atestaram positivo para a Covid-19, mas aqueles que têm outras enfermidades também. Te pedimos por aquelas pessoas que estão enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos. Rogamos ao Senhor que abençoe aquelas pessoas que estão com problemas na sua casa, na sua família. Rogamos por aquelas pessoas, Senhor, que estão com problemas financeiros, Senhor, diante, Senhor, desse caos que nós vivemos, Senhor, nos nossos dias. Rogamos ao Senhor que abençoe aquelas pessoas que estão fracas na fé por terem se distanciado da igreja, que o Senhor possa abençoá-las ricamente, que a tua boa mão esteja sobre elas para abençoar. Eu não conheço, Senhor, os problemas das pessoas que estão fazendo essa oração nesse momento, mas o Senhor conhece. Por isso eu rogo, eu imploro, age com poder e graça e faz grandes coisas nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, nos responde. Nós nos colocamos agora diante da tua presença para interceder, Senhor, e suplicar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nos abençoe. Nós pedimos em nome e por amor de Jesus
Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Agora e para todo sempre. Amém e amém.